A esperança da cruz, encontramos o ressuscitado. Amém? Já encontrou o ressuscitado? Estamos a caminho, desta grande festa, desta solenidade na igreja, para nos encontrarmos com o Senhor ressuscitado. E sempre precisamos renovar este encontro com o Senhor. Por isso, a Quaresma, por isso, esta Semana Santa, para nos encontrarmos novamente com o Cristo ressuscitado na esperança. Nós estamos no ano jubilar da esperança, no ano da graça do Senhor, este ano de 2025. E que seja um ano abençoado, amém? Já está sendo um ano abençoado, amém? Já está sendo. Meus irmãos, o tema desta pregação, dessa reflexão é: purificai-me, Senhor, do meu pecado. Podemos repetir? Purificai-me, Senhor, dos meus pecados, do meu pecado. Esta frase é extraída do Salmo 50 ou 51, conhecido como o Miserere, Já ouviu falar? O padre já lhe deu como penitência para rezar este salmo? É um pouco comum nós também, sacerdotes, oferecemos como meditação para o povo de Deus rezar este salmo. Porque expressa um coração arrependido, o coração de Davi. O grande rei, o grande homem de Deus, mas que pecou. Tem pecador aí? Presente. Nós somos pecadores, não somos? Nós somos pecadores. E por isso nós estamos aqui também para rezar, para pedir mesmo um coração novo, para nos convertermos um pouco mais, ou nos convertermos totalmente, não é? Que dessa vez seja para valer. Purificai-me, Senhor, do meu pecado. É o Salmo 51, 50. E logo no início, nesses dois primeiros versículos do Salmo 51, você pode pegar aí a sua palavra, Salmo 51, 50, na tradução aqui da CNBB, é o Salmo 51, na Bíblia da Ave Maria, Salmo 50. Diz assim: ao maestro do coro, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio ao seu encontro, depois do adultério com Betsabeia. Aqui já está dizendo a motivação de que Davi teve para compor este salmo. Foi um salmo composto na dor. Foi um salmo composto diante do pecado e de um profundo arrependimento que ele teve. Os nossos irmãos músicos, poetas, costumam ter também uma sensibilidade, gente, de compor também, quando sofrem alguma realidade complicada, difícil, compõem. Os mais belos hinos, as mais belas canções, são frutos de uma experiência dolorosa, normalmente, ou de uma vitória, de uma graça. Este salmo, que é tão rezado na liturgia, toda sexta-feira, na liturgia das horas, nós rezamos este salmo, para pedir mesmo, nós sacerdotes, os religiosos, e aqueles que desejam rezar, podem rezar também, porque a liturgia das horas não é somente para o sacerdote, para os religiosos, para todo o povo de Deus. Nós pedimos a misericórdia de Deus. E neste salmo, Davi expressou isso. Mas como é que ele chegou a compor este salmo? Foi diante de uma experiência que ele fez. Vamos lá, em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, foi o motivo pelo qual Davi fez este salmo, escreveu este salmo, escreveu esta canção. 2 Samuel, capítulo 11. No início do ano,
Na época em que os reis, olha só, presta atenção. Na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais, e todo Israel. E eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi ficou onde? Ficou em Jerusalém. Prestaram atenção? No tempo em que os reis costumavam ir para as guerras, costumava ir para a guerra, o que fez Davi? Ficou em casa, ficou em Jerusalém. Há algum problema ficar em casa? Claro que não, mas a gente vai ver aqui, no desenrolar também da história, o que aconteceu para que Davi viesse a pecar. Bom, mas ele acabou fugindo daquilo que ele deveria fazer, concordam comigo? Ele deveria ir para a guerra. Querido cristão e cristã, batizado, batizada, nós temos uma missão e nós temos uma batalha a cada dia da nossa vida. Qual é a nossa batalha? De viver a santidade. Qual é a nossa batalha? De anunciar Cristo. Qual é a nossa batalha? Lá no seu trabalho, viver a honestidade, viver o companheirismo. Qual que é a nossa batalha? Viver a comunhão com Deus, a vida de oração. Por isso que no tempo quaresmal, neste tempo quaresmal, nós fomos provocados, desde o início da quaresma, a termos uma vida de oração, não foi? Eu acredito que muitos aqui, se não todos, fizeram um esforço para rezar, sim ou não? Muitos aqui acordaram às 4 da manhã, ou não, acordaram às 4 não, às 4 da manhã já estava lá ligado, né? Já estava lá ligado. Se esforçaram para estar diante do Senhor em oração. Ou você fez uma outra penitência, né? E pode ficar tranquilo, viu? Porque nem todos conseguem mesmo, viu? Pode ficar tranquilo, né? Teve gente que começou e não conseguiu dar sequência. Trocou a penitência, não tem problema. O importante é fazer penitência. O importante é buscar o Senhor. E se busca o Senhor às 4 da manhã? Sim. Mas se busca também às 5 da manhã, às 6 da manhã, às 7 da manhã, às 8, meio-dia, 10 da noite. Toda hora é hora de buscar a comunhão com Ele. Então, cristão, cristã, continue na batalha. Não fuja do seu compromisso de ser cristão, de ser filho de Deus. Vá para a batalha. Davi ficou em casa, nós escutamos, mas não fujamos, viu, da nossa batalha. Mas vamos acompanhar aqui a história de Davi. Davi, o grande vitorioso no nome do Senhor, vencedor das batalhas, ungido por Samuel para ser rei, e já era rei, assumiu o trono por causa da infidelidade de Saul, lembram? Ele assumiu por causa da infidelidade de Saul. Mas ele infelizmente deu brechas para o pecado. Ficou em casa, versículo 2, deste capítulo 11 de 2 Samuel. Certo dia, olha só a hora que era, gente. Ao entardecer. Onde é que Davi estava? Na cama. Levantando-se de sua cama. Já não foi para a batalha. Ficou em casa, descansando, deitado e descansou demais. Davi não se levantou logo cedo para estar em oração, não diz aqui, não é? Não levantou às 4 da manhã para rezar com o Frei Gilson, para rezar com você, não é? Não levantou de madrugada para rezar, não foi para a batalha, mas também não foi para outra batalha rezar, está diante do Senhor, não foi. Infelizmente, certo dia, ao entardecer, minha gente, ele ficou a manhã toda deitado, a tarde toda deitado, não foi para a batalha.
Um dos nossos inimigos, meus irmãos, que nós precisamos combater, a preguiça. A preguiça. Você precisa descansar? Precisa? Eu preciso descansar, o padre precisa descansar, o músico, os missionários. É claro que nós precisamos descansar. Mas até o descanso precisa ser com critérios. Até o descanso precisa ser programado. Tá bom, eu vou até acordar um pouquinho mais tarde, mas ao acordar, o que eu vou fazer? Pegar a palavra de Deus. O Espírito Santo, como o Padre Jonas nos ensinou, o que vamos fazer juntos hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. O que vamos fazer juntos hoje? Infelizmente, Davi levantou tarde da cama, se pôs a passear no terraço de sua casa, avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher, olha só o detalhe, muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe, olha só, Davi foi informado, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou que trouxessem ela. Ela veio e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar da menstruação. E ela voltou para casa. Tendo ficado grávida, mandou dizer a Davi, estou grávida. Meus irmãos, se nós precisamos cuidar, é realmente de não fugir da nossa batalha. Se nós precisamos cuidar, é também daquilo que nós vemos, ouvimos e buscamos. O que vemos, o que ouvimos, o que buscamos, precisamos ter cuidado. O que vemos? Davi acabou vendo aquela mulher muito bonita se banhando. O que deveria ter feito Davi? Opa, eu preciso respeitar a intimidade dessa mulher. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidemos com o que assistimos, com o que ouvimos, com o que procuramos saber. Cuidado com o que você se ocupa. Davi ficou curioso, não para examinar as Escrituras, ficou curioso em conhecer quem era aquela mulher. E mesmo sabendo que ela tinha um compromisso, quis ficar com ela. Meus irmãos, porque muitas vezes o pecado entra realmente pelos nossos olhos. Cuidado com o que você assiste. Eu me recordo que o ano passado, até propus como penitência, assistir sim, muitos filmes, mas dos santos. Poderia até assistir alguma série, mas que falasse de Jesus, que falasse dos santos, que falasse das coisas de Deus. Com o que temos nos ocupado? Com o que você tem se ocupado? E gente, vamos falar a verdade. Tem tanta coisa boa para a gente se ocupar, tem ou não tem? Por que é que você se ocupa com porcaria? Por que é que nós nos ocupamos com porcaria, minha gente? Nos ocupemos com coisas boas, sadias, santas, de Deus. Dá para se ocupar com a Sagrada Escritura? Dá para se ocupar com um livro de espiritualidade? Dá para se ocupar de fechar a boquinha e não falar mais mal do outro? Dá para se ocupar com a caridade? Quanta caridade nós podemos fazer? Visitar um irmão, uma irmã, um idoso, uma idosa, uma criança. Visitar alguém que está precisando, ligar para alguém que está precisando de um alô simplesmente. Talvez a pessoa do outro lado vai até morrer do coração, porque você ligou, ou então vai pensar, aconteceu alguma coisa.
mas liga para saber como está. Olha, eu lembrei de você lá na Canção Nova e rezei por você no momento de adoração. Gente, isso cura o coração de muita gente. Isso vai curar o coração daquele infeliz que está lá na sua casa, amém? Não, agora é feliz, né? Vai curar o coração dele, vai curar o coração dela. Só o fato de se preocupar, de se ocupar com algo bom, com algo que vale a pena. Meus irmãos, cuidado com a curiosidade. Davi, mesmo sabendo que era uma mulher casada, com Urias, com compromisso, se deixou levar pela carne e adulterou. Caiu no adultério. Ao entardecer, infelizmente, sem vigilância, sem temperança, sem oração, foi derrotado, caiu no pecado. Sem oração, meus irmãos, nós seremos derrotados. Batalha, meu irmão, batalha, minha irmã. Com oração nós somos vencedores. Sem oração, sem vigilância, nos tornamos vulneráveis. Davi estava à deriva, porque não estava fincado, não estava ancorado em Deus. Ei cristão, ei cristã, esteja ancorado, esteja ancorada em Deus, na Sagrada Escritura, na vida de oração, na comunhão com Ele. E aí nenhum pecado vai nos levar. Infelizmente Davi veio a pecar. Infelizmente Davi, a princípio, não se arrependeu. No decorrer aqui da história, nós vamos verificar que Davi tentou dar um jeitinho, não foi? Chamou lá Joabe, ó Joabe. Ele não falou isso, né? Olha, mas eu fiz besteira. Chama lá Urias, para que ele possa estar com a sua esposa. Porque aí eu vou, né? Vai ficar tranquilo, não fui eu, foi ele que engravidou a sua esposa. E Urias, que lição Urias deu, não foi? Ele estava em batalha, não foi dormir com a sua esposa. Davi ficou sabendo, não, peraí então, tem que fazer outra coisa. Que outra coisa eu vou fazer? Ei Joabe, coloca Urias à frente da batalha e deixa ele sozinho para que ele morra. Gente, que tristeza. Que tristeza, mas é isso que o pecado faz conosco se nós não nos arrependermos logo. Se nós não cortarmos logo, um pecado chama outro pecado, não é assim? Você já não fez essa experiência? Estava lá assistindo uma televisão, de repente veio aquela cena, e eu não passei ela, e eu não mudei de canal, e aquela cena eu fiquei pensando nela, fiquei pensando naquilo, e o que ocorreu? Quando viu alguém, se engraçou por alguém, a fantasia, não tem nada a ver, eu vou para o barzinho, eu vou para a boate, eu vou para esse local, eu vou para lá, vou para cá. Menos para a igreja, menos para o grupo de oração, menos para a pastoral. Meus irmãos, um pecado puxa outro pecado. Peçamos essa graça a nosso Senhor, meus irmãos, de não darmos brechas para o pecado. O que aconteceu lá no livro do Gênesis, não foi o diálogo da serpente com Eva? Ela ficou dando trela para a serpente, não foi assim? Não se dialoga com o diabo, não se dialoga com a serpente, não se fica ali, olha, nadando, minha gente, no pecado. Pelo amor de Deus, que seja para valer essa Semana Santa, que seja para valer esse tríduo pascal que nós vamos rezar, que nós vamos vivenciar, que seja para valer o dia de hoje, amém? De rompimento com o pecado, de uma vigilância extrema, amém? De uma vigilância mais intensa. É isso que nosso Senhor pede a nós, meus irmãos. Natã, então, fez com que Davi
descobrisse o seu pecado. Lá no capítulo 12, você pode pegar aí se quiser, tá bom? Capítulo 12 de 2 Samuel, diz exatamente isso. Davi achou que estava tudo certo, mandou então Urias à frente da batalha, ele morreu e ele ficou com Betsabeia. O Senhor mandou, versículo 12 então, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Chegando a ele, disse-lhe, numa cidade, contou uma história para Davi. Numa cidade havia 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo. Olha só, tamanha pobreza deste cidadão aqui. Dormindo no seu regaço, era para ele como uma filha. Olha quanto carinho ele tinha pela ovelha. Chegou um hóspede à casa do homem rico. Este não quis tomar uma de suas ovelhas, ou um dos seus bois, para preparar um banquete, e dar de comer ao hóspede que chegara. Pegou a ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Gente, vamos falar a verdade, né? O que dá vontade de fazer com um caboclo desse? Foi a reação de Davi. O que Davi fez aqui? Versículo 5. Davi ficou indignado contra este homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Olha só o senso de justiça de Davi, que ainda bem, ainda existia. Ele estava cego, ficou cego em relação ao adultério, mas em relação a essa injustiça, ele ficou inflamado, ficou indignado. E aí Davi ouviu de Natã: esse homem rico, que olhou para a ovelhinha do outro e pegou a ovelhinha do pobre, esse é você, Davi. Seu safado sem vergonha, ladrão, assassino. Meus irmãos, Davi, depois dessa lição, aí ele caiu realmente em si. Enquanto eu rezava e preparava esse momento aqui, eu pedi a nosso Senhor: Senhor, envia sempre um Natã para a minha vida. Será que você precisa de um Natã também? Será que nós precisamos, gente, de um Natã na nossa vida? Que nos desperte a consciência, que essa pessoa que está do seu lado aí, seja um Natã, uma Nateia, Natã, Natana, né? Natana fica melhor. Natana, que você seja para alguém, mas que Deus não deixe de colocar alguém que te ajude também na sua caminhada, amém? Eu pedia isso a nosso Senhor, porque na caminhada, meus irmãos, assim como Davi, gente, Davi era ungido, não era? Foi ungido. Davi, um homem que temia a Deus, não foi à toa que Deus olhou para ele, não foi? Ou foi à toa? Não foi à toa que ele foi escolhido. Mas gente, mesmo assim, Davi, mesmo assim, Davi deu brechas para o inimigo. Por isso que todos nós precisamos vigiar. Cuidado com o que vê, cuidado com o que ouve, cuidado com aquilo que você procura saber, com aquilo que nós procuramos saber. Precisamos ter cuidado. Precisamos vigiar. Davi, minha gente, caiu em si, ainda bem. Um pecado puxa outro pecado, como eu falei. E atenção, precisamos ter realmente lucidez. Faltou lucidez para Davi naquele momento, mas
Natã despertou Davi. Podemos rezar isso? Senhor, envia-me um Natã na minha vida, na minha caminhada. Desperta-me, Senhor, na minha consciência, através daquela pessoa, desse irmão, dessa irmã, daquela pregação, daquela oração. Desperta-me, Senhor, para que eu saia do erro, para que eu deixe o pecado. Amém. Amém. Finalmente, lá no versículo 13, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, nós temos o despertar. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte, da parte de Deus, não é? O Senhor perdoou o seu pecado. Não precisas morrer. Entretanto, versículo 14, por teres assim causado desprezo da parte dos inimigos do Senhor, o filho que te nasceu vai morrer. E Natã voltou para a sua casa. Gente, não é que Deus está castigando aqui Davi, viu? Não é isso não. Não é que Deus nos castiga. Ai, meu Deus, eu pequei, ou meu pai pecou, a minha avó pecou, por isso que eu sou assim. Nada disso. Cada um responde pelos seus pecados, pelos seus atos. Mas como consequência, Davi experimentou o amargor da consequência também do pecado. Mas ainda bem que Davi se arrependeu. Davi jejuou, orou, fez vigília, tentou reverter a situação, não foi? Tentou reverter a situação. Mas conseguiu? Não conseguiu. O pecado tem suas consequências. Meu irmão, minha irmã, talvez você está colhendo as consequências do pecado que você realizou. Mas vamos parafrasear Santo Agostinho. Bendita aquela culpa que me fez me arrepender, que me fez voltar para o Senhor. Amém? Bendito aquele pecado. Bendito entre aspas, tá bom, minha gente? Claro que não é para pecar, pelo amor de Deus. O padre não está incentivando o pecado. Mas por causa daquele erro, por causa daquele pecado, um dia você foi despertado e se voltou para Deus e hoje está aqui. Aplauda você mesmo, pelo amor de Deus. Porque você voltou. Que bom que você voltou. Que bom que você está aqui. Bendita a culpa que te fez voltar. E Davi, minha gente, embora não tenha revertido a situação, mas ele aprendeu a lição. Está entendendo? Embora você não consiga reverter a situação, aprenda a lição. Aprendamos, meus irmãos, a lição. Davi arrependeu-se do fundo do seu coração e compôs este salmo. Davi não reverteu a situação, mas aprendeu a lição. De qualquer forma, meus irmãos, Davi recebeu sim o perdão, compôs esse Salmo 50, 51, o Miserere, pedindo a misericórdia de Deus, fez a experiência amarga do pecado, mas fez a experiência doce também do perdão de Deus. Não pare na amargura do pecado, filho e filha, tem jeito para você, viu? Tem jeito para você. Se teve jeito para esses meus irmãos que estão aqui, ó, você acha que eles nasceram santos? Ih, não nasceram não. Acha que eles nasceram santos? Não nasceram santos. Talvez nascidos em santos, né? Alguém nasceu em santos, mas santo mesmo? Minha gente, ainda bem que nosso Senhor olhou para nós com misericórdia. E é assim que Ele olha para você. 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 Nosso Senhor nos olha com misericórdia. E Ele vai nos dar um Natã, vai nos dar uma canção nova, uma televisão, vai nos dar um rosário da madrugada,
vai nos dar as penitências de sextas-feiras, da Via Sacra, para ver se nós nos arrependemos. Então volta hoje para nosso Senhor. Não deixe para amanhã. Amém? Não deixe para amanhã, hoje. Eu vou chamar meu amigo aqui, Santo Agostinho, para nos ajudar. Pode ser? Para nos ajudar aqui na nossa caminhada, na nossa reflexão. Antes ainda, temos alguns personagens que também, graças a Deus, se arrependeram. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, nós temos aquela famosa história do filho pródigo, o pai das misericórdias. Capítulo 15 de São Lucas, versículo 17. O que aconteceu? O filho, depois de ter saído de casa, caiu em si. Os porquinhos foram Natãs para ele. Ele se voltou. Ai, na casa do meu pai, pelo menos os empregados têm comida em fartura. Safado, sem vergonha também, né? Voltou por causa da comida. Mas tá bom, voltou. Ainda que não tenha tido aquela contrição de coração, mas ele voltou por atrição. Meus irmãos, ainda bem. Por favor, volte com o coração contrito. Ei, volte com o coração contrito para Deus. Doeu de ter pecado, doeu de ter feito mal. Essa é a contrição, esse é o arrependimento perfeito. Mas mesmo que você não sinta aquela dor no fundo do coração, ainda que você não chore os seus pecados, pelo amor de Deus, se volte para Deus. Ainda que não tenha caído nenhuma lágrima, ou tenha caído aquela lágrima de crocodilo, né? Caiu por cair, mas nenhum arrependimento. Mas se volte para Deus, ainda que seja por atrição. Eu sei que eu errei, eu sei que fiz o mal, eu estou com medo do inferno. E tenha mesmo medo. Volte pelo menos por atrição. Nossa igreja nos ensina isso. Volta para Deus. Por contrição é melhor, viu? Pelo amor de Deus. Sinta aquela contrição. Lembre-se do amor de Deus. Lembre-se de quem morreu por você. Lembremos-nos de quem morreu por nós. E nos arrependamos profundamente dos nossos pecados. Aquele filho, o filho pródigo, voltou para casa. Lá em Lucas 19, nós temos também alguém que se arrependeu. Pode pegar lá, Lucas 19, versículo 5 e 6. Temos aqui alguém também que foi tocado pelo amor de Jesus. Lá no início do capítulo 19 de Lucas, tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. E lá no versículo 6, Jesus disse a ele que ele deveria descer depressa, porque ele deveria entrar na sua casa. Versículo 8, Zaqueu pôs-se de pé. De pé significa, eu me comprometo. Ele se comprometeu. Ele estava de pé. Ele não estava sentado na coletoria. E sentado na coletoria também significa poder, também significa se apropriar do poder, de mandar, de fazer, de desfazer. E estar de pé é estar vulnerável, é estar nas mãos do Senhor. E foi isso que ele fez. De pé, ele se comprometeu. Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. Que conversão profunda, que conversão que tocou o coração e o bolso, porque é assim que deve acontecer, minha gente. O coração é tocado, mas o bolso também deve ser tocado. O coração é tocado, mas a consciência também é tocada. Eu não vou levar no paletó de madeira as minhas riquezas. Você não vai levar. Pode até colocar o cheque lá, né? Mas não adianta. Você não vai levar. Vai ficar tudo aqui ou para os seus. Meus irmãos, Zaqueu se arrependeu e deu metade dos seus bens aos pobres.
E olha só, e se prejudiquei alguém, será que ele prejudicou alguém? Alguém? Algumas pessoas? Muitas pessoas, com certeza, ele prejudicou. Vou devolver 4 vezes mais. Gente, que homem tocado por Jesus. Por isso, querido irmão, por isso, querida irmã, né, você que já caminha, continua a caminhar com o nosso Senhor. Você que está chegando agora, acompanhei, foi o meu primeiro rosário da madrugada que eu acompanhei, é a primeira vez que eu estou aqui na Canção Nova, é a primeira vez que eu estou decidindo mesmo viver uma vida em Deus. Meu irmão, continue a buscar Jesus, continue a caminhar com Jesus, e Ele vai te dar as graças que você necessita, amém? E o principal, Ele vai te dar o céu, Ele vai dar o céu para você. Se você segui-lo, se você se arrepender, se você se desfazer também, né, dos seus pecados e partilhar. Zaqueu foi profundamente tocado pelo santo, e com S maiúsculo aqui mesmo, o santo, o santíssimo, que entrou na sua casa. Bendito e bendita, acolha o santo nesses dias, acolha o santo hoje no seu coração, e deixe ele fazer uma verdadeira revolução no seu coração, na sua alma, como ele fez na vida de Zaqueu, como ele fez na vida de tantos personagens que abriram o coração para Deus, de Paulo, que era perseguidor, ele abriu o coração para nosso Senhor, fez a sua experiência com o nosso Senhor e se tornou um grande apóstolo, um grande missionário. Que você seja também um grande missionário, amém? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, que você também seja luz, seja sal da terra, onde você estiver. Mas vamos lá, nosso amigo Santo Agostinho, que vai nos ajudar também a fazer essa caminhada de arrependimento. No sermão 20, sobre a necessidade de fazer penitência, Santo Agostinho, sermão 20, sobre a necessidade de fazer penitência. Santo Agostinho apresenta 3 motivos para que confessemos sinceramente as nossas faltas e façamos penitência. Primeiro, nós mesmos podemos nos perder. É ou não é verdade? Nós mesmos, por nós mesmos, podemos nos perder. Mas é impossível que nos salvemos sem uma ajuda divina, sem a ajuda de Deus, nós não podemos nos salvar. É ou não é verdade? Não podemos. Sozinhos, vamos fazer o gesto? Sozinho, não dá. Sozinho eu não consigo, sozinho você não consegue, sozinhos nós não conseguimos, nós precisamos da ajuda divina. Segundo ponto, se reconhecemos nossos pecados, Deus os desconsiderará. Olha só que beleza. Se reconhecemos os pecados, Deus os desconsiderará. Ele perdoará. Então reconheçamos os nossos pecados. E um outro motivo para nós nos arrependermos sinceramente, ensina Santo Agostinho, se pelo contrário não os desconsideramos, Deus os reconhecerá e se vingará deles. Meus irmãos, nos arrependamos então, não é? É melhor. Sem reconhecimento, não há perdão. Sem reconhecermos que pecamos, não há perdão. Então é melhor nós nos reconhecermos pecadores. Os 3 motivos para que confessemos sinceramente, e também Santo Agostinho apresenta os obstáculos que nos afastam da penitência. Primeiro, quando nos desculpamos e atribuímos os nossos erros aos outros. Graças a Deus isso não acontece aqui, isso acontece lá longe daqui, né? Lá na Conchinchina, né? Mas o povo que vem confessar, padre, estou aqui, eu estou vendo que você está aqui. Então, quais são os seus pecados? Padre, o meu marido... Não, para aí. Eu não quero saber dos pecados do seu marido, eu quero saber dos seus pecados. Culpa-se sempre
os outros, ei bendito, não fica culpando os outros. Vamos recordar lá o Gênesis. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher, ah, foi a serpente. Está vendo? Sempre se joga a culpa para o outro. Não, meus irmãos, assumamos os nossos pecados. Purifica-me, Senhor, do meu pecado. Vamos rezar isso? Purifica-me, Senhor, dos meus pecados. Então, o primeiro obstáculo, nos desculparmos. Atribuímos aos outros. É isso que o inimigo quer, viu? O demônio é feliz quando atribuímos nossos erros a ele. Presta atenção. Assim ocorre a nossa perdição. O segundo obstáculo, o desencorajamento, a falta de coragem, contra o qual nos previnem as Escrituras. As Escrituras, minha gente, não mexe conosco? Não nos provoca a dar um passo diferente? Um passo de santidade? Não desconsideremos a Sagrada Escritura. Não nos falte a coragem, minha gente, de seguir a palavra de Deus. E por fim, a presunção. Ato ou efeito de presumir, vaidade, autoapreço de si mesmo. Em outras palavras, a pessoa se acha, né? E aí, você está se achando? Você se acha o missionário, a missionária, o padre? Você se sente o cristão, a intercessora, o intercessor, o homem de Deus? Cuidado com o seu autoapreço de si mesmo, a presunção. Que ninguém então, aliás, continua Santo Agostinho, Deus prometeu o perdão ao arrependimento, ao arrependido, mas Ele não prometeu dar tempo para se arrepender, que o arrependimento seja hoje. O ano que vem eu me converto, é assim? Ah, daqui a 10 anos, quando eu for aposentado, vou ter mais tempo. Cuidado, porque pode não dar. A conversão é para quando então? Hoje, gente. Purifica-me, Senhor, hoje. Santo Agostinho, que ninguém adie a sua conversão. Não adie a sua conversão. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga isso para ela. Ei, não adie a sua conversão. Não deixa para amanhã não. Hoje. Pronto, pode olhar para mim aqui agora. Não é para amanhã não. Hoje, gente. Purifica-me, Senhor, do meu pecado. Dá-me uma contrição do fundo do meu coração, do fundo do nosso coração, Senhor. E o Papa Francisco, no dia 6 de outubro de 2017, fez uma reflexão dentro da Sagrada Escritura do profeta Baruque, capítulo 1, versículos de 15 a 22. Em resumo, minha gente, o povo infelizmente caiu na idolatria, caiu na desobediência. E ensina o Papa Francisco, o profeta Baruque nos ensina como nos arrependermos. Ensina-nos o caminho para pedir o perdão, que é o caminho verdadeiro. O pecado arruína o nosso coração. O pecado arruína a nossa vida, a alma, debilita, faz adoecer. Não é isso que o pecado causa em nós, minha gente? Nos adoece. Nos adoece. Aquele irmão que estava firme em Deus, né? Estava até robusto, estava até fortinho, né? Para não falar que estava gordo, estava na caminhada, né? Estava bem. Mas depois que caiu no pecado, ficou deformado, debilitado, adoeceu a sua alma e, consequentemente, adoeceu o seu corpo. O pecado faz isso. E o Papa convidou a refletir quantas vezes o nosso coração há essas inclinações para os pecados. A avidez, esse desejo insaciável, a inveja, o ódio, as calúnias. Quantas vezes falamos mal dos outros? Quantas vezes caluniei? Já caluniou alguém? Temos caluniado alguém? Quantas vezes, ou pior, ainda fala o Papa Francisco, arruinei a vida do meu próximo com a calúnia. Ou pior,
Nós arrancamos as vestes, nos revoltamos, nos indignamos, quando ouvimos falar no noticiário sobre as guerras. Mas falar mal do outro também é uma guerra. É também uma guerra. Destruir o outro, mesmo que seja verdade. O outro merece a boa fama. Se não for para falar bem, não fale mal. Cala essa boquinha. Fala dessa pessoa para Deus. Apresenta esse irmão para Deus. Meus irmãos, o Papa ainda convida, a partir desta palavra, o povo desobedeceu, não ouviu o Senhor. Nós até ouvimos o Senhor falar. Minha gente, vamos ser sinceros, quando a gente está quase para pecar, ou já pecou, não veio aquela voz? Não veio a voz de Deus? Vamos falar a verdade. O Papa diz isso. Até ouvimos o Senhor nos falar. Não fales mal, fica calado. Ao contrário, faço o que quero, fazemos o que queremos. Não somente para o arrependimento, não somente enumerar os nossos pecados, como uma lista de compras, não é só isso. É preciso, ao contrário, reconhecer: este pecado cometi diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando você peca, quando eu peco, eu não só peco contra o meu irmão, contra aquela irmã, contra o seu cônjuge, nós pecamos contra Deus, quando estamos pecando contra o irmão. Se a gente tomasse consciência disso. Vamos pedir essa graça a nosso Senhor? Senhor, que eu tome consciência, que ao denegrir a imagem do irmão, que ao pecar contra o irmão, eu estou pecando contra o Senhor. Piedade de mim, Senhor. Purifica-me, Senhor. Amém. E continua ainda esta profecia de Baruque, onde o profeta convidava o povo de Deus a corar de vergonha pelo pecado que havia realizado. Gente, nós precisamos de um arrependimento profundo do nosso coração, tomando consciência disso. Quando eu estou pecando contra o meu irmão, eu estou pecando contra o próprio Deus, contra nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo para ele: olha, não valeu nada o seu sacrifício. Quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós estamos pecando contra o nosso Deus. Meus irmãos, não voltemos as costas para nosso Senhor. Olhemos para nosso Senhor. Valorizemos o seu sacrifício. Valorizemos a sua entrega, o seu amor por nós, e que o amor dele, mais uma vez, nos toque hoje. Amém? Mais uma vez, toque o seu coração, toque o nosso coração para um profundo arrependimento. E para isso, agora já estamos em oração, e agora já estamos fazendo o nosso exame de consciência. Faz a sua listinha mesmo, meu irmão. E assim que possível, busque sim a confissão. Mas não busque a confissão simplesmente por buscar. Busque a confissão profundamente arrependido dos seus pecados. Doeu de ter ofendido a nosso Senhor. Não vai simplesmente bater cartão, cumprir com uma regra, pelo amor de Deus. Busque a confissão, mas busque com aquele desejo profundo de mudança de vida. Com desejo profundo: eu não quero mais pecar, eu quero ser santo. Amém? Aplauda já esse compromisso que você está fazendo com o nosso Senhor, de ser santo, de ser de Deus. Na missa crismal do ano passado, o Papa Francisco falava aos sacerdotes, mas fala a cada um de nós. Não é sentir pena de nós o arrependimento, é arrepender-nos seriamente de ter entristecido a Deus com o nosso pecado. Nós estamos sempre em débito com Ele, nunca em crédito, nunca em crédito. É preciso chorar os nossos pecados, continua o Papa Francisco,
para se erguer, olhar para o crucificado e deixar comover pelo seu amor. Deixemos-nos comover pelo seu amor. Está aqui o amor de Deus por nós. O coração sem arrependimento, nem lágrimas, torna-se rígido, rotineiro, intolerante com os problemas e indiferente com as pessoas. Não é isso que o pecado causa realmente em nós, meus irmãos? Se nós não nos arrependemos, de fato, do fundo do nosso coração, a gente se torna rígido, indiferente. A vida do outro não me importa. Nem Deus me importa. Por quê? Confessou por confessar, buscou o sacramento por buscar. É preciso buscar com um profundo arrependimento do coração. Não sejamos indiferentes, meus irmãos. Na vida espiritual, e nós estamos aqui para crescer na vida espiritual, amém? Na vida espiritual, é preciso chorar como as crianças, pois quem não chora, retrocede e envelhece interiormente. Ensina o Papa Francisco. Chorar os nossos pecados, porque ferimos a Deus, porque ferimos o Senhor com o nosso pecado. Eu te convido a ficar de pé e a rezar isso. Purifica-me, Senhor, do meu pecado. Senhor, obrigado porque o Senhor me falou, já na adoração, já no terço, já no rosário, e o Senhor me falou nesta palavra. Eu preciso ter esse coração arrependido. Não apenas confessar por confessar, mas arrepender-se. Arrependamo-nos, meus irmãos, do fundo do nosso coração. E eu te convido, olha para o crucificado. Olha para o crucificado. Contemple aqui o amor de Deus. Contemple aquele que deu e se deu inteiramente por você, bendito e bendita. Que não poupou em amá-lo, em nos amar. Nos amou, nos amou, nos amou, te ama, te ama, te ama, te ama. E deseja a sua conversão, e deseja a minha conversão. Meus irmãos, não sejamos indiferentes ao Cristo. Não sejamos indiferentes ao amor de nosso Senhor. Contemplando o Cristo, vai fazendo a sua oração. Senhor, piedade. Senhor, misericórdia. Porque eu pequei, porque eu falhei. Não amei o Senhor sobre todas as coisas. Não amei o meu próximo. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu me deixei levar, por aquilo que eu vi, por aquilo que eu ouvi, por aquilo que eu procurei saber, aquilo que eu curiosei, coisas más, coisas erradas. Purifica-me, Senhor, do meu pecado. E feche os seus olhos agora e vai rezando então com o nosso Senhor, com essa imagem do Cristo crucificado, com essa imagem na sua mente. Essa mente que pensou e já pensou tantas coisas. Pensa agora no amor de Deus. Pensa agora no perdão que Ele já te concedeu. Ele quer o céu para você. Mas se arrependa. Nos arrependamos, meus irmãos, dos nossos pecados. E vamos dizer a nosso Senhor como Davi: purificai-me, Senhor. Purificai-me, Senhor. Do meu pecado. Eu errei, Senhor. Eu falhei, Senhor. Toca-me, Senhor. Purifica o meu coração. Eis-me aqui, Senhor. Não quero mais voltar a ofender o Senhor, mas quero me voltar para o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de voltar para o Senhor. E eu já me comprometo com uma vida nova, com uma vida santa, com uma vida contigo. Amém. Purifica-me, Senhor, dos meus pecados. Amém, Senhor.